da harpa nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 545, vamos estar louvando o nome do Senhor e depois já estaremos pregando a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então tereis vitória, ireis a glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Eu quero ler com os irmãos 1 João, capítulo 2, o versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. O amor pelo mundo. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. 1 João, capítulo 2 e o versículo 15. Os irmãos vão encontrar esta palavra aí. Glória a Deus. O amor pelo mundo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então preste atenção no que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: não ame o mundo e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo são concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Preste bem atenção nesta palavra. O amor ao mundo. O que está dizendo esta palavra para nós aqui? Glória a Deus, que o apóstolo está dizendo para nós que nós não devemos amar o mundo, o que está no mundo. Porque no momento, irmãos, que nós entregamos nossa vida para Jesus, quando aceitamos Ele como nosso Salvador, você não pertence mais a esta vida, você não pertence mais a este mundo, você agora passa a ser chamado Filho de Deus. Amém? E quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo, ele renuncia este mundo, e agora ele passa a viver, glória a Deus, inteiramente para Cristo. Por quê, irmãos? Porque este mundo, a Bíblia diz que já no maligno. Então ele dizendo, não ame o mundo, nem que está no mundo. Amém? Se alguém amar este mundo, o amor do Pai não está nele. O que a Bíblia está dizendo isso? Porque não devemos amar o mundo e nem o que está no mundo. São as coisas que estão enchendo o mundo hoje por aí. Hoje as pessoas, ele ama mais este mundo
né, do que a Deus. As pessoas são pegadas neste mundo. As pessoas, irmãos, ele luta para não sair deste mundo. Você pode ver que tem pessoas que até na morte ele luta para não deixar este mundo. Amém? E não quer morrer, porque não quer deixar este mundo. O amor ao mundo, amor a esta vida. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós não devemos amar este mundo, mas que nós devemos amar aquele, lá Jesus que fez o céu e a terra, que é Deus, que é Jesus e o Espírito Santo. Amém? Que nós não devemos amar este mundo, as coisas deste mundo, o prazer deste mundo, o que está neste mundo, que são concupiscências, são coisas que para a carne é muito bom, mas para a nossa alma é um veneno, para a nossa alma é uma condenação. E hoje que nós temos visto hoje muitas pessoas, ele prefere amar mais o mundo, amar mais a vaidade, amar mais as trevas, do que viver dentro da palavra de Deus. Jesus disse: aquele que perder a sua vida neste mundo, por amor de mim achará a vida eterna, né? Aquele que perder a sua vida achará a vida eterna. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmão, como o nosso Salvador, você pode ter certeza que a tua vida, ela tem que morrer para este mundo. Glória a Deus, aquilo que para os teus olhos era bom, mas que para a tua alma é ruim, você tem que rejeitar. Amém? Aquilo que, glória a Deus, para você trazia prazer para a carne, você agora tem que rejeitar aquilo, porque você não pertence mais a este mundo, você não pertence mais, glória a Jesus, este lugar, glória a Jesus, que nós vivemos aqui, chamado mundo. Mas nós somos escolhidos, estamos passando aqui uma temporada, mas um dia o Senhor vai dar para nós um bom lugar no seu reino dos céus. Amém? Então está dizendo aqui que nós não devemos amar as coisas desse mundo. Glória a Deus. Eu disse mais, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, e não do Pai. Hoje, glória a Deus, a maioria das coisas do mundo hoje são coisas malignas. Amém? Glória a Jesus. Tudo que o mundo oferece é para distanciar o homem e a mulher da presença de Deus. Amém? Tudo. Glória a Jesus, que está neste mundo, irmãos, muitas vezes são tocados por Satanás, né? O diabo copiou-se para si, glória a Deus, porque a Bíblia nos mostra que o homem, que a mulher tem que ter uma vida de santidade na presença de Deus, na maneira de olhar, na maneira de enxergar estas vidas. Por isso que Deus separou o povo de Israel. Deus, quando chamou Abraão, né, Deus estava formando uma nação para si. Então teve Abraão, Isaac, de Jacó nasceu uma grande família que se tornou-se o povo de Israel. Por isso, né, o povo de Israel, porque era o nome de Jacó. Jacó se chamava-se Israel. Glória a Deus. E veja bem que Deus separou aquele povo diferente. Quando você olha para o israelita, você olha para o judeu, naquela época que Deus estava trazendo para eles a lei, né, era diferente. Era um povo de maneira de viver diferente, um povo que enxergava o mundo diferente, né? Ele não podia se misturar com os demais, eles tinham que se apartar dos demais. Glória a Deus, ele considerava as outras nações como os seus inimigos, porque não serviam o mesmo Deus. Então veja bem que é isto que Deus quer de nós. Amém? Deus quer que nós seja separado para eles. E hoje está ao contrário. As pessoas hoje têm aceitado a Cristo como o Salvador das suas almas, mas está se apegado com o mundo ainda, se apegado com a vaidade, se apegado a Jesus, com os desejos da carne, e estão esperando Jesus. Amém? Mas eu digo para vocês, irmãos, que se nós amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. E se o amor de Deus não estiver em nossas vidas, não podemos alcançar a salvação. Nós sabemos que Jesus é o que? A porta da salvação. Jesus é a salvação. Mas a Bíblia diz que quem envia até Jesus é Deus. Amém? Todas as pessoas que vão até Jesus, é Deus que enviou. É Deus que levou até seus filhos. Amém? Primeiro é Deus. Deus nos envia até Cristo. E Jesus nos salva.
Então por isso que Jesus disse: aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas a Bíblia está dizendo aqui que se nós tivermos amor ao mundo, o amor de Deus não está em nós. E se o amor de Deus não está em nós, jamais Deus vai enviar alguém até o seu filho para ser salvo, se ele, Jesus, não ama, né? Se ele não ama, porque se ele não ama, porque tem algo que está, Jesus, impedindo o seu amor chegar na vida daquelas pessoas. Deus, ele quer nós separados. Deus escolheu você, Jesus, para você ser diferente, para você ser uma luz, para você ser o sal da terra, para você brilhar nesta vida, as pessoas olhar para você e sentir que você é uma pessoa diferente, uma pessoa honesta, uma pessoa, glória a Jesus, que sempre é um vencedor na presença de Deus. Amém? Então está dizendo aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, então tudo que você veja que acha que é bom, são concupiscências. Amém? Tudo passa, glória a Deus, tudo passa, né? Mas o que Deus oferece para nós é para a vida eterna. Amém? E hoje, no mundo hoje, as pessoas estão entregando a sua vida para Jesus, mas não tem mudança. As pessoas não mudam, as pessoas continuam ainda, glória a Jesus, nas suas vaidades. As pessoas ainda continuam, se bebia, continuam bebendo, né? Outros continuam fumando escondidos, outros continuam na prostituição, no adultérios, outros continuam, glória a Jesus, se jogava, continua jogando, né? Glória a Deus. É desta maneira. Qual é a mudança da vida de uma pessoa desta? Como que uma pessoa pode dizer eu mudei? Como? Se ele continua praticando aquilo que ele praticava antes de entregar a sua vida para Cristo. Amém? Mas nós, se queremos morar no céu com Cristo, nós temos que perder a nossa vida aqui. Nós temos que olhar para isto e rejeitar em nome do Senhor, porque aquilo ali passa, mas o que Deus tem é para a vida eterna. Amém? Então está dizendo aqui, se nós amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. E a vaidade é o que mais as pessoas têm amado no dia que estamos vivendo, né? As pessoas estão amando mais do que a criatura, do que o próprio Criador. Isso é uma realidade que a Bíblia nos mostra, que as pessoas estão amando mais a criatura do que o Criador. Glória a Jesus. Hoje, quando você olha para as pessoas, tem pessoas que amam mais um cachorro do que uma criança. Amém? Sim. Isso tem acontecido muitos, né? Tem pessoas que ele prefere arrumar aí 5, 6, 10 cachorros, põe dentro da sua casa, ou muitas vezes que talvez adotar uma criança, ou ter uma criança, glória a Jesus, mas ele prefere dar mais carinho para o cachorro, chamar de filho, conversar com ele como que se fosse um menino, né? Diz, não, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Glória a Jesus, o que é? A Bíblia está dizendo assim, amará mais a criatura do que o próprio Criador. Amém? Por quê, irmãos? Porque é o tempo do fim que estamos chegando. Glória a Jesus. As pessoas estão se pegando a qualquer coisa daquilo que faz, né? Deixar Deus triste. Glória a Deus, deixar Deus triste, né? Esses dias por aí agora não estão estão pegando mais esses bonequinhos, essas criancinhas feitas de, glória a Jesus, de borracha, né? Coloca aquilo lá do lado da cama, carrega glória a Deus, né, pelas cidades, glória a Jesus, briga por aquilo ali. Por quê? Amém? Porque falta o amor de Cristo sobre as suas vidas. Porque a pessoa que tem o amor de Deus, ele enxerga o reino do céu, ele enxerga a glória dos céus. Se tiver isso na vida de um crente, você pode ter certeza que está desviado. Amém? Está afastado dos caminhos do Senhor. Porque aquele que tem Cristo em sua vida, ele olha para Jesus e espera o grande dia, o Senhor Jesus voltar para buscar eles. Amém? Então ele está dizendo aqui que as pessoas estão amando o mundo. Por isso aqui que João está dizendo assim, olha, não ame o mundo, nem que está no mundo. Não ame, glória a Jesus, mas procura viver em paz, procura viver
a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Porque se é o Pai que nos envia até Cristo, se nós não tivermos o plano do amor dele, irmão, não tem como Jesus nos salvar. Amém? Porque o próprio Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Amém? Não tem. Quem envia até Cristo é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E se o amor do Pai não tiver em nossa vida, irmão, Ele jamais vai enviar uma pessoa que Ele não gosta ao seu filho. Jamais Ele vai olhar para a pessoa e dizer: não, esse eu não gosto porque está fazendo a vontade do mundo aí, mas eu vou enviar até meu filho para salvar. Não vai. Deus só vai enviar a pessoa até Cristo se Deus amar. E para Deus amar, nós temos que fazer a sua vontade, viver, glória a Jesus, através das suas palavras. Amém? O mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é a vantagem que tem, né? Porque quando você faz as coisas do mundo, ela passa, a vaidade passa, né? Tudo passa. Hoje, a pessoa talvez pode estar novo, né? Mas daqui a uns tempos já está velhinho, né? Tudo caídos, tudo enrugados. Passou. Glória a Jesus. Mas o que Deus oferece aqui, irmão, é para sempre. Glória a Deus, é para a eternidade. Tem pessoas que ele se ama. Tem pessoas que é amante de si mesmos. Tem pessoas que vai para os espelhos e fica se adorando, né? Tem pessoas, irmão, que não concordam com eles mesmos. Desde o momento que uma pessoa não concorda com ele mesmo, ele está desconcordando com Deus. Amém? Tem pessoas que não concordam com a cor dele. Tem pessoas que não concordam com o cabelo que ele tem, né? Se é um cabelo ruim, ele quer alisar esse cabelo para ficar liso, né? Não, eu não aceito. Por que Deus me deu o cabelo? Eu vou alisar, aliso o cabelo, né? Ou muitas vezes tem um cabelo bonito, glória a Jesus, é lisinho, e ele vai lá e cacheia ele, né? Glória a Jesus, não, está muito liso, eu vou enrolar ele. Então, tudo isso nós vejamos que as pessoas não têm um contentamento naquilo que Deus fez. Glória a Jesus. Tem pessoas que ele olha no espelho e diz: não está bom, meu nariz está muito grande, eu vou encurtar mais ele. Aí vai lá, faz uma cirurgia, né? Não, eu estou com muitas rugas aqui nos olhos, eu vou lá. Por quê? Porque ele não concorda daquilo que Deus fez. Glória a Jesus. E isso é um problema, principalmente para o cristão, para a pessoa que serve a Deus. Por quê? Porque ele vem a este mundo, né? O corpo que ele recebeu é dado por Deus. É dado por Deus. Quando você não concorda com o Criador. Amém? Não concorda com aquele que te fez, que é Deus. Por isso que existe a vaidade, e a vaidade não agrada a Deus. Amém? Mas para isto, nós temos para Jesus que fazer o quê? A vontade de Deus. Agora eu digo uma coisa para você, irmão: a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, você pode notar, uma mulher não precisa de maquiagem. Amém? Pode notar, uma pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dele, ela não precisa de maquiagem, nada. Você olha para ela, é uma pessoa bonita, de naturezas. Amém? Glória a Jesus. Ela levanta de manhã, a mesma coisa, né? Glória a Jesus. Durante o dia, a mesma coisa. Ela pode dormir, você chegar de manhã na casa dela, é a mesma coisa, não tem mudanças. Por quê? Porque sobre ela está o Espírito Santo, né? Agora tem pessoas que muitas vezes, que se você chegar na parte da manhã na casa dessas pessoas, glória a Jesus, você não vai nem conhecer, porque é totalmente diferente. Amém? Mas os irmãos podem notar, todas as pessoas que servem a Deus, né? Glória a Jesus. Eu vou dizer logo a mulher, porque o homem não tem mesmo esse tipo de vaidade, né? O homem, glória a Jesus, ele corta o cabelo e acabou, né? É do jeito que tiver daquele tipo, né? Mas, glória a Jesus, né? As mulheres, muitas vezes, a maioria, puxa para o lado da vaidade. Glória a Deus, não concorda. Ela olha para o rosto e diz: não concordo, está errado, eu vou ter que pintar ele, glória a Jesus, para aparecer. Não precisa, irmão. Aquele que tem o Espírito de Deus na vida dele, ele aparece em qualquer lugar, porque a pessoa vai olhar e vai dizer: olha que pessoa, né? Olha que pessoa, glória a Jesus, né? Pessoa honesta, pessoas, glória a Jesus, dedicados.
é isto que Deus quer das nossas vidas. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus. Mas para isto, irmãos, para isto, nós temos que viver debaixo do amor de Deus. Porque ele está dizendo aqui que se nós amar o mundo, né, e o amor do Pai não está em nós, se o amor do Pai não está em nós, não há, acabou a salvação. Não tem salvação. Não tem salvação. Glória a Jesus, não tem salvação. Então nós temos que examinar nós mesmos, procurar saber qual é a vontade do Pai, o que Deus quer de nós, como nós permanecer o amor de Deus sobre nossas vidas, né? O que Deus quer de nós e como permanecer o amor de Deus. Glória a Jesus, porque não vale a pena as coisas deste mundo, irmão, não vale. Amém? Tudo passa. Glória a Deus, tudo passa. Mas o que Deus tem para você é para a eternidade. Talvez a pessoa não vou aproveitar a vida, eu estou nova ainda, né? Vai aproveitar a vida e de repente dá um infarto, glória a Jesus, né? Um acidente, aí foi. E daí? Ele aproveitou a vida aqui. Que aproveito, porque tudo passa, glória a Jesus. Então não é aproveitar a vida, esta vida, mas eu digo para você, aproveitar a vida é a vida eterna, aonde você sabe que não tem doença que vai te pegar mais, que Jesus prometeu que não vai ter mais dor, não tem doença, não tem tristeza, não vai ter mais depressão, né? Aonde, glória a Jesus, você vai ter paz, aonde o inimigo não pode mais atingir a tua vida, aonde eu tenho certeza que todo mundo vai ser uma pessoa bem sucedido na presença de Deus, porque o novo céu, a nova terra espera por nós, disse João no livro de Apocalipse. João disse: eu vi o novo céu, a nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já passou, e se nós amar este mundo aqui que vai passar, se nós amar as coisas desta vida que vai passar, glória a Jesus, e o amor do Pai não estiver em nós, não podemos chegar no novo céu e na nova terra. E daí? Valeu a pena? Valeu a pena viver uma vida de 20, 30, 40, 50 anos, amando esta vida, né? Vivendo na vaidade, fazendo tudo que a carne deseja? Valeu? Não. Glória a Jesus, tudo que é deste mundo é tristeza, irmãos. Tudo neste mundo é tristeza. Você pode pegar uma pessoa aí, que ele vive a vida, a pessoa diz: não, esse está vivendo a vida, nem vai para as baladas, nem volta o dia amanhecendo, bebe. Glória a Jesus, isso é vida, né? Olha para a vida dele, se ele tem uma vida de alegria. Não, né? Uma vida de tristeza, talvez muitas vezes uma depressão, né? Pessoas novas por aí com depressão, tentando os suicídios. Glória a Deus. Por quê? Porque ama mais as coisas deste mundo, ele não ama a sua alma. Quando o homem, a mulher ama a sua alma, ele ama a Deus, e o amor de Deus está na vida deles. Amém? Então ele diz aqui: não ame o mundo e nem que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, o amor de Deus não está neles. Glória a Jesus. Principalmente no dia que estamos vivendo, a maioria das coisas não são sacrificadas a Satanás, alimento, comida, tudo. Por isso que devemos orar, entregar tudo nas mãos de Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque um dia nós vamos sair de tudo isto aqui, glória a Deus, e vamos ter a vida eterna. Você pode viver à vontade nesse mundo, glória a Jesus, mas vai passar, né? E quando passarmos, que a morte você tem que enfrentar, o que você poderá dar, glória a Jesus, para as suas vidas. Amém? Porque o último inimigo da pessoa é a morte, e a morte não pertence a Deus. Amém? Não, a morte não pertence a Deus. Por isso que Jesus falou assim, né, que Lázaro não estava morto, porque Lázaro não tinha morrido, né? Lázaro sim tinha, pelo povo, Lázaro estava morto, né? Glória a Jesus, porque o espírito, a alma de Lázaro não estava mais no corpo. Já fazia 4 dias que Lázaro estava enterrado e já estava até cheirando mal. Para todo mundo, Lázaro estava morto, mas para Jesus, para Deus não. Por isso que Jesus disse: eu vou lá porque Lázaro dorme. Então veja bem, a pessoa que serve a Deus, a pessoa que vive a palavra de Deus, irmão, nem na sua morte não é chamado de morto, está dormindo. Jesus disse: eu vou despertar.
Aí quando os apóstolos perguntam, mas ele dorme, o que está acontecendo com ele? Ele está dormindo? Jesus, para eles entenderem, não, ele está morto, Lázaro morreu mesmo, né? Mas eu vou lá despertar ele. Glória a Jesus. Então veja bem, nós não podemos morrer, devemos dormir no Senhor. Glória a Deus, dormir. O corpo vai para a sepultura, mas a alma está em descansos. A alma, glória a Jesus, não pertence a este mundo, mas está num bom lugar, aonde Deus preparou para um descanso, e um dia ressuscitarão, diz a palavra do Senhor. Amém? Então vale a pena nós amar a Deus, viver a palavra de Deus dentro do nosso coração, não olhar para as coisas deste mundo, não olhar, né? Glória a Jesus. Muitas pessoas se apegadas com as coisas desta vida, com as festas, né? Os prazeres da carne, aqui este mundo, não sabe que a morte está bem do ladinho dele, né? Só esperando chegar a hora, glória a Jesus, e catar ele. E daí? Amém? Então, por isso, irmão, vamos nos preparar, vamos, glória a Jesus, né? Olhar para a Bíblia, dar valor naquilo que Deus tem para nós no reino dos céus, porque tudo neste mundo é concupiscência e tudo passa. O adultério passa, a fornicação passa, a cobiça passa, tudo passa, mas você está com Deus para sempre. Glória a Jesus. Uma nova vida, um novo céu, uma nova terra é para toda a eternidade. Então eu disse, não amo o mundo e nem o que está no mundo. Não ama o mundo nem o que está no mundo. Então por isso que o crente ele tem que ser diferente. Amém? O crente tem que ser diferente. Desde o dia que ele aceitou Jesus, a maneira de andar é diferente, a maneira de se vestir tem que ser diferente. Amém? Ele tem que ser uma pessoa diferente, ele tem que ser uma pessoa mudada. Por quê? Porque ele pertence a Deus. A Bíblia diz que nós vamos ser como anjos no reino dos céus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ser como anjos. E quando você olha para a Bíblia, você pode olhar aonde você quiser dentro da Bíblia, todos os anjos. Amém? Você vai olhar, a Bíblia está dizendo assim que os anjos têm vestes longas, vestes compridas. Aí quando você vai no Apocalipse diz, eu conselho de mim que compre ouro provado no fogo, vestidura para que não mostre as suas vergonhas. Amém? Então veja bem, é isso que Deus quer de nós, que sejamos separados. Se nós formos ao mundo, nós não vamos ter a salvação, vamos perder o nosso tempo. E quando Jesus tocar as trombetas, né, ou nós descer a sepultura, porque não sabemos o dia nem a hora que a morte chega ao nosso lado, mas uma coisa nós podemos ter certeza, nós temos que estar preparados, né? Porque tudo passa, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Oramos a Deus, fica de pé para nós falar com Deus. Você vai apresentar agora todos os seus pedidos de oração. Amém? Glória a Jesus. Também os irmãos que estão na sua casa vai também pedir agora a Deus, aonde estiver nos assistindo. Oramos a Deus agora. Todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, neste momento estamos na Tua presença, junto com o Teu povo, hoje, meu Deus queridos, orando, meu Pai, em nome do Senhor. Eu abençoo o Teu povo, os que estão aqui, ó Pai, os que estão em casas, aonde estiver, os que vai, meu Pai amado, estar na Tua presença, Senhor. Meu Deus, visite cada um agora, para a libertação, para a cura, para a salvação. Ah, meu Deus, restaura a vida, dar vida, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo, pelo poder do Teu sangue, cada irmão, cada irmã aqui na Tua casa, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus.